Boa parte dos pequenos partidos está ameaçada pela criação da cláusula de barreira recém-aprovada na reforma política. Em 2018, as siglas terão que conquistar pelo menos 1,5% dos votos válidos em, no mínimo, 9 estados brasileiros. Os que não conseguirem ficam sem acesso ao fundo partidário, o que na prática pode asfixiar pelo menos 1/3 das 35 legendas existentes. O PPS, que acaba de completar 25 anos, é um dos partidos que tiveram um desempenho nas últimas eleições muito próximo do limite estabelecido para o ano que vem. Conversa comigo o deputado Antônio Jorge, do PPS. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo convite. Deputado, como é que o partido avalia essa mudança que foi feita, essa cláusula de desempenho, cláusula de barreira, que estabeleceu esse 1,5%, o partido teve 2,1% dos votos válidos, eu não sei dizer em quantos estados, mas chegou nesse patamar em 2014, né, nas últimas eleições gerais. Como é que avalia e como é que acredita, o partido acredita, se já refletiu sobre isso, como isso vai impactar nas eleições do ano que vem? O PPS apoiou e apoia a cláusula de barreira de desempenho, né, que acho que é um termo mais adequado. A cláusula de desempenho ela não é para impedir a democracia, ela visa organizar. Quer dizer, um partido que não consegue representação de 1,5%, ele não deve realmente estar acessando os benefícios do fundo partidário, outros benefícios do acesso à propaganda eleitoral. Então, nós não temos visão contrária, uma necessidade que nós tenhamos uma energia, talvez, eleitoral maior, mas nós achamos que é salutar para a democracia brasileira. Essa multiplicidade de pequenos partidos que acabam não representando ideal algum, né? Não faz bem para a democracia. O PPS, de fato, é um partido pequeno, tem muito que se empenhar, além do que já se empenhou na sua história, para o seu crescimento. Nós apoiamos, entendo também que o fim das coligações é salutar para a democracia, fortalece a questão de identidade. Só vai valer em 2020, né? Só vai valer em 2020. E, enfim, apesar de parecer ameaçador, eu acho que é uma regra de coerência que será salutar de fato para a vida democrática do país. Agora, como é que o partido está pensando em enfrentar essa questão, né? Tem aí um desafio pela frente, já agora em 2018. O PPS ele é um partido pequeno, mas com grandes fortalezas. Ele não é um partido pequeno que se serve de aluguel, de barriga de aluguel para outros interesses. O PPS traz uma tradição de organização a partir das bases sociais. Ele é um partido que em um momento da história, ele era um partido comunista brasileiro, fez uma revisão, questionou os ideais do socialismo real. Acho que onde é que estão os comunistas? Estão no PCdoB. Nós temos os comunistas históricos que tiveram a coragem de fazer uma revisão, com uma guinada pela social-democracia, que é um partido que teve a coragem de se atualizar, mas nós trouxemos no nosso DNA muito dessa carga de um partido que se organizou a partir das bases sociais, dos trabalhadores, das associações civis. Então, o PPS ele tem uma tradição de se organizar ascendentemente. Nós estamos vivendo nesse momento por um calendário colocado pela Nacional do Partido, que nós estamos fazendo congressos municipais, teremos o Congresso Estadual mês que vem, e em dezembro um Congresso Nacional. E nesses congressos nós temos a tradição de aprovar teses. Então, nós vamos levar para o plano nacional defesa de teses que possam dar para as pessoas um entendimento o que é a cara do PPS, o que o PPS defende. O senhor acredita que isso automaticamente deve trazer um crescimento ao partido para garantir essa cláusula? Exato, porque se é verdade o que eu estou dizendo, eu acredito muito nisso, que o PPS tem grandes fortalezas do ponto de vista moral, da coerência. O PPS é um partido pequeno que vota coerentemente, sempre alinhado com os melhores interesses da sociedade. Por outro lado, nós também padecemos de todos os defeitos oriundos do sistema. Nós também temos uma crise identitária com a sociedade. Hoje os partidos, inclusive o PPS, representam pouco os anseios da população, e um dos motivos é porque nós temos que dar mais a cara. Quer dizer, olha, o PPS defende isso. O PPS tem a coragem de rever o seu papel perante a sociedade. O PPS está fazendo um esforço intelectual muito grande dos seus quadros
para entender a complexidade, e até do ponto de vista sociológico, de um novo momento de organização da sociedade, nós vivemos no mundo inteiro uma crise da democracia representativa. Agora, o senhor acredita que os partidos que não alcançarem essa cláusula vão ser absorvidos pelos outros? Que movimento o senhor imagina que deve ocorrer? Eu vejo duas situações. Partidos hoje que são absurdos, balcões de negócio mesmo, para vender tempo, partidos de aluguel, né? Para fazer transacionar interesses outros, eles vão desaparecer. Partidos que são pequenos, porque defendem uma causa muito segmentada, de uma minoria, que é importante ter espaço de vocalização, eles vão se encontrar e vão ganhar espaço em algum outro partido maior. Quer dizer, nenhuma causa será subtraída se for uma causa legítima da sociedade, porque ela não está representada por um partido. Então, nós tivemos um momento difícil da sociedade brasileira, os anos da ditadura, e as forças progressistas não deixaram de existir, elas se abrigaram no PMDB, à época que era de fato um grande elenco, um guarda-chuva, né? Mas as causas não desapareceram. E eu acredito que isso também vai acontecer. A reforma política contemplou outras questões, né? E foi aprovada agora, há poucos dias, e entre essas mudanças na legislação eleitoral foi criado o Fundo Público Eleitoral para bancar as campanhas. Esse fundo deve ter recursos em torno de 1,7 bilhão de reais. Qual que é a posição do PPS sobre o fundo? Eu quero externar uma posição pessoal e uma posição da nossa bancada federal. Nossa bancada federal foi uma que votou percentualmente mais uníssona, contrária ao fundo eleitoral. Nós tivemos somente um parlamentar a favor da criação do fundo eleitoral. Não que o PPS discorde do financiamento público de campanha. Eu acho que a democracia tem que ter transparência, tem que ter custo, e para a sociedade financiar as campanhas com recurso público é muito mais barato do que empurrar para debaixo do tapete os financiamentos privados que acabam implicando em interesses secundários, em compromissos. Mas a forma como foi feita, ela não contempla a perspectiva de um verdadeiro financiamento público. Ter um recurso público para financiar campanhas, sem mudar a lógica das campanhas. O defeito das nossas campanhas eleitorais é porque viraram grandes campeonatos de quem gasta mais, sem mudar as regras do exercício da campanha eleitoral. O que o senhor acha que tinha que ser mexido para que isso acontecesse, para que baixasse o teto mesmo Eu pergunto para você, eu devolvo. Alguém acha que forma opinião ou forma imagem correta para o cidadão um carro de som na rua? Buzinando jingles. O que gasta muito mesmo é a produção de TV, né? Não, mas isso é só na campanha majoritária. No caso dos parlamentares, a TV não é um custo caro. Ele é rateado, é uma aparição lá de 30 segundos, né? Mas não é isso também que estava no foco da discussão sobre ter um fundo público ou ter o financiamento privado? Não eram as majoritárias realmente que estavam no foco? Não, porque as majoritárias... o problema se dá com a troca de interesses no executivo? Na verdade, mas o financiamento parlamentar, ele acaba sendo defensor de muitas causas não explícitas, né? Nós não temos lobby regulamentado no Brasil e o parlamentar virou um lobista escamoteado. Ele recebe recursos privados, agora pode ser até da pessoa física, mas é privado e acaba, não que todas as defesas são ilegítimas, mas não é um jogo com transparência. E a questão, se você me permite, da majoritária, eu acho que assim, o maior pecado realmente são as campanhas marketadas na televisão. Essa coisa de um monte de criança com dentição perfeita, sorridente, balançando bandeira, isso é um negócio ridículo. A realidade não muda a realidade e não dá conteúdo parlamentar. Na minha opinião, eu acho que o TRE tinha que disponibilizar um estúdio para todos os candidatos e lá dar sua mensagem, sem nenhuma marketagem, sem nenhuma imagem externa. O que nós queremos e a sociedade precisa é conhecer o conteúdo dos seus políticos. Eu vou votar nesse sujeito porque ele falou uma coisa e eu senti sinceridade nele. Se você usa a marketagem, os recursos financeiros, os truques digitais, você está fraudando a perspectiva do eleitor escolher com sinceridade. O que o senhor acha do tempo de TV que ficou definido? Eu acho que agora, me parece que parte do financiamento... Na verdade, mais do que isso, o tempo de campanha, né? O tempo de campanha, eu gostaria muito mais de ver limitado as mídias e o custo da campanha do que o tempo. Eu acho que limitar o tempo da campanha com perspectiva de economizar dinheiro não é necessariamente o correto. Se você permite contratação de pessoal,
se permite o candidato rico gastar o limite do teto com dinheiro pessoal. Você vai criando uma iniquidade de acesso. A propósito dessa questão do autofinanciamento, o presidente Temer ele vetou um absurdo. Né, aquilo que estava, que foi aprovado pelo Congresso para que houvesse um limite, um teto do autofinanciamento. Quer dizer, aquele candidato rico, ele não podia enfiar a mão no bolso e decidir quanto que ele colocaria na campanha dele. Não é isso? É isso. O presidente Temer, na sexta-feira passada, vetou, né, na última hora, vetou a questão da internet também, né, que estava sendo considerada uma censura, a questão do controle do conteúdo, e junto vetou essa questão do autofinanciamento, o que na prática permitiu que as pessoas colocam... Gasta. Exatamente, quem é rico gasta. Né? Daí o exemplo clássico é do João Dória, né? É uma iniquidade. Que pagou a sua própria É uma iniquidade. Então, assim, ele vai poder gastar mais do bolso dele, é mérito, o dinheiro é dele, não há questionamento, mas ele cria uma iniquidade de chance de passar a sua comunicação para o eleitor. Então, ele tem melhor estudo, ele tem um melhor maqueteiro, ele vai usar mais trucagem digital, ele vai fazer mais externa, vai fazer... Não pode ser um programa, uma disputa de quem faz o programa eleitoral mais bonito. Tem que ser uma disputa de conteúdo. Se você quer dar chances iguais, põe a turma num estúdio e deixa cada um falar das suas propostas sem trucagem nenhuma. Acho que o eleitor quer isso, é olhar no olho do candidato, ver sinceridade. Então, eu acho que nós precisávamos muito diminuir as extravagâncias da campanha. Não faz sentido carro de som, não faz sentido contratar equipe de meninas para distribuir panfleto. Isso tudo é uma idiotice que transforma as campanhas em campeonato de quem gasta mais. Nós temos que ter veículo para passar a nossa mensagem e os 3 S's. É saliva, santinho e sola de sapato. Isso é que o candidato tem que fazer, andar, conversar com as pessoas. Só que elas viram um campeonato de quem gasta mais, porque você tem 1000 possibilidades de aparecer gastando dinheiro. Então, não adianta só limitar o financiamento, tem que limitar o tipo de campanha. Deputado, o PPS completou 25 anos em janeiro, não é? E o senhor apresentou uma série de propostas de mudança para o partido, entre elas a mudança de nome, a defesa da redução do número de parlamentares nas 3 esferas de poder e limite para a reeleição parlamentar. Por que essas bandeiras, né? E por que nesse momento? Porque a reforma, na verdade, ela passou. Isso comporia uma reforma política. Eu, como militante partidário, falei no início, quero dar ênfase a isso, eu defendo que o PPS tenha clareza e aderência a algumas causas para que aqueles que estão na sociedade assistindo à luta partidária e têm interesse para a política, nos identifique com essa causa. Nós não temos que falar para a maioria da população, sermos oportunistas na retórica, nós temos que, com clareza, com profundidade, defender visões que nós temos da melhoria do aparato político. Quero dizer para vocês, por exemplo, a questão dos parlamentos. Nós poderíamos cumprir o papel que cumprimos, fundamental para a democracia, com uma estrutura muito mais enxuta, em todos os níveis. Cabe menos parlamentar aqui, nas câmaras municipais e principalmente no Congresso Nacional. Nós poderíamos, e eu quero que o PPS assuma essa bandeira. Essa é a vantagem do PPS. Mas o que se ganharia com isso? Enxugar aquilo que foi previsto pela Constituição? Primeiro, o absurdo gasto que nós temos com os legislativos. É uma questão... Porque Mas isso é por causa do número de parlamentares? Também, lógico, porque não faz sentido o parlamentar ter uma estrutura imensa que é necessária para assessorar o seu trabalho, e se nós multiplicamos o número de parlamentares, nós temos um gasto escalonado. O país precisa entender o momento que vive, que tem que cortar na carne, que não tem que ostentar. Então, assim, o gasto pode ser menor com a democracia e ter uma democracia vigorosa. Outra coisa que nós temos hoje é uma confusão de papéis. Olha, eu tive uma experiência grande no Executivo. Eu fui gestor municipal, gestor regional no consórcio e fui gestor estadual da saúde, porque é a minha carreira. Eu sou médico efetivo do Estado, 30 anos de serviço efetivo para o Estado. No dia que eu me dei por convencido que eu devia buscar um mandato para continuar defendendo as coisas que eu defendi enquanto eu estava no Executivo, eu vi que eu virei um secretário pior. Eu tenho humildade de dizer isso. Um secretário que pensa no voto, ele ocupa espaço mental com aquilo que não é o que a sociedade precisa. Então, eu vi claramente com a minha experiência. Eu fui dos secretários o que primeiro saiu do governo. Pediu para sair antecipado. Quando eu resolvi ser deputado, eu pedi para sair do governo.
até porque eu tenho um patrimônio de responsabilidade, de respeito das pessoas pelo trabalho que eu tive como gestor. E eu vejo essa coisa perversa que é o cara, das duas vias, ele se elege deputado, o povo confiou nele para representar uma causa no parlamento. Por uma acomodação partidária para trazer um suplente, ele vira secretário, muitas vezes de uma pasta que não tem familiaridade nenhuma. Isso é um negócio... E pior, o nosso parlamento aqui aprovou que ele pode levar verba de gabinete e assessoria parlamentar. Então, assim, é um negócio destrutivo para a eficiência do Estado. Então, eu defendo, se o parlamentar ganhar uma eleição, vai para o executivo, renuncia ao mandato. O PPS vai defender essa causa. E da outra via também. Se o cara é executivo e vê no seu trabalho uma oportunidade de ser parlamentar, ele deve sair um ano antes das eleições, para que não tenha nenhuma contaminação do seu trabalho com a perspectiva eleitoral. São coisas simples que aperfeiçoam muito a democracia e vão melhorar muito a eficiência do Estado. Deputado, nós queremos defender essas causas. A reforma, o Congresso é que vai resolver esse assunto, mas o PPS quer defender essas bandeiras. São bandeiras que vão continuar que eu pretendo que sejam do partido. PPS. Como a questão das emendas parlamentares, que são nocivas. Isso vai ser discutido nesses encontros. Nós estamos nos articulando, que essa é a fortaleza do PPS, e nós vamos levar essas teses para a nossa estadual e vamos, se Deus quiser, levar essas teses para uma discussão nacional e isso virar a bandeira do PPS. Agora, por que mudança de nome? Porque está na moda esse negócio de mudar nome de partido, né? Mas o PPS entrou na moda, não? Não, o nosso viés é diferente. Primeiro, eu acho ridículo os partidos que negam a política. Na realidade, desculpa aqui o celular, na realidade... Não tem problema não. O senhor não será o primeiro nem o último. Mas, na realidade... nós não acreditamos em uma solução que não passe pela política para a crise da política. Sem ruptura, a solução está na política. Então, ficar escamoteando para dizer que não é político ou que não é da política é enganar o povo. Nós queremos o P na frente do nosso nome. Nós somos partido político. Nós defendemos a solução pela política, o aprimoramento da política. Se é novo, renovemos, podemos. Eu acho tudo uma tentativa de criar uma ideia de marketing, de negação que somos partido. Agora, o PPS traz como herança do seu momento de revisão, ao fim da nossa aventura com o Partido Comunista Brasileiro, ainda um ideal muito próprio dos partidos socialistas. Hoje é muito anacrônico o nosso pensamento. Nós somos a favor de reformas, não exatamente o conteúdo das reformas do tema, nós entendemos que o Estado tem que passar por reformas, nós temos um pensamento muito liberal, que respeitamos a economia de mercado. É anacrônico nos chamarmos, nos auto-intitulados de popular socialista, que hoje está representado pela China e algumas ditaduras. Então, eu não tenho receita pronta, mas eu defendo a nossa ousadia, porque nome de partido é conceito. Então, eu acho que nós devemos atualizar, a partir da nossa releitura ideológica, talvez até uma mudança do nome do partido. Vamos retomar aqui a questão das eleições. O PPS apoiou candidatos do PSDB, né, estava no campo político, do qual o PSDB era o líder nas últimas eleições. Essa lógica vai ser mantida? O PSDB hoje vive um momento diferente daquele, né? Tem o senador Aécio Neves, que é o líder desse campo, em Minas Gerais, numa situação bastante delicada. Até que ponto isso influencia, né, as decisões do partido e qual o rumo que o partido pretende tomar? Olha, eu acho que eu tenho que tomar cuidado de falar primeiro a minha perspectiva pessoal como militante. Primeiro, o nosso campo, no passado, a gente defende com muita garra o trabalho que executamos. Eu tenho muita fidelidade a esse trabalho executado e a participação que o PPS teve no governo, no ciclo de governo passado. Em relação ao governador Aécio, o senador Aécio, inclusive, nós vivemos uma inversão muito grande de pré-julgamentos no país. Se houver ilicitudes na conduta do senador, ele saberá responder por isso. E nós continuamos confiando na liderança do senador Aécio como um grande líder de um campo democrático. Agora, o PPS não deve ter alinhamento automático com A ou com B, principalmente quando a gente fortalece a ideia da cláusula de desempenho, quando a gente fortalece a ideia do fim das coligações, ou seja, o PPS, para crescer, também precisa fortalecer a sua identidade dos seus líderes. Isso é ter candidatura própria? E ter candidatura própria. Então, eu sou um militante que eu defendo muito que o PPS sempre trabalhe com a perspectiva de candidatura própria em todos os níveis. Agora, existem estratégias de um campo progressista. O nosso líder, deputado Roberto Freire, ele sempre conta a situação que ele foi candidato a presidente em 89, e nós tivemos um problema sério no campo progressista. Covas, Roberto Freire,
não sei se o Ulisses foi candidato à época, Ulisses o Brizola. Teve 5% dos votos. E tivemos aquela questão da representação de uma aventura que era o Collor e o Partido dos Trabalhadores. Ao fim tivemos um segundo turno em que os campos progressistas que não estavam representados pelo PT ficaram todos excluídos, né? Então, assim, às vezes a grandeza do partido também é perceber o cenário maior e compor dentro de uma perspectiva de identidade de campo e não só de identidade partidária. Mas eu defendo, para o nosso crescimento, que nós tenhamos sempre candidaturas próprias e não haja nunca de antemão alinhamento e subordinação a nenhum partido. O PPS é grande na sua ideologia, ele é pequeno no número de parlamentares, mas é grande na sua pretensão ideológica. Nessa altura do campeonato, nós já estamos em outubro, é um ano das eleições e é muito menos do início das campanhas eleitorais. O partido já tem nomes em mente, tanto em nível nacional para a presidência quanto aqui para o governo do estado e nós temos Senado. Nós temos quadros estaduais e quadros nacionais que podem compor essa pretensão com absoluta capacidade e legitimidade. Estamos também trabalhando com muita humildade a perspectiva de atratividade, até com essas posições de rever bandeiras e ser coerente com a nossa história. E no plano nacional, eu tenho nenhuma dúvida que nós temos o melhor candidato para o país, que é o senador Cristóvão Buarque. Um homem que tem profundidade intelectual, que tem razoabilidade a enfrentar a realidade, que não é um demagogo de plantão, que tem uma história de décadas de coerência, que já foi candidato, que tem a educação não na retórica, porque todo mundo fala em educação e saúde, na retórica cabe tudo. Então, e mais do que isso, hoje o senador Cristóvão é uma pessoa que está, de certa forma, se colocando como um ideólogo das esquerdas, porque tem feito uma profunda revisão dessa crise identitária dos partidos, da crise da democracia representativa e do que o partido deve representar para a sociedade. A sociedade mudou, os partidos não mudaram. Há um descasamento mesmo. E aqui em Minas? Tem nome? A gente está... Eu vou ser bastante fugidio da sua questão. Nós temos nomes, insisto, temos quadros, vamos ter candidato forte na chapa federal, vamos ter candidatos fortes na chapa estadual. Pretendemos ter candidato majoritário, sempre com a preocupação de que não nos amesquinhemos no interesse da sociedade. Se for necessário uma composição a favor da sociedade, o faremos, mas a pretensão é ter nomes. Alguns são de fora do partido. Eu não gostaria de publicizar as nossas negociações, porque nomes importantes são negociações. São seduzidos por todos os partidos, né? Deputado, as pesquisas de intenção de voto mostram que a liderança de Lula, seguido de Bolsonaro, e em terceiro lugar, mostra Lula, né, na frente, seguido de Bolsonaro, e em terceiro lugar os tucanos João Dória ou Alckmin, dependendo do cenário que é testado, né? Todas as pesquisas fazem esse mesmo teste, os resultados são muito semelhantes. Como é que o senhor vê esse indicativo eleitoral, esse cenário para 2018? Olha, eu não me importo muito com a pesquisa. Se a gente tivesse em julho... Lembrando que tem Marina Silva também se a gente tivesse em julho com essa pesquisa, eu estaria muito deprimido da falta de ressonância da realidade na visão do eleitor, né? Eu acho que esses nomes hoje, eles estão colocados pelo fortíssimo recall, são pessoas importantes da história recente, para o bem ou para o mal, são pessoas que se configuraram na presença dos eleitores com uma lembrança política constante, e a margem de indecisos é muito grande. Então você fala assim, fulano tem 30% de intenção de voto, mas numa margem de indecisos que é mais de 60%. Então eu não vejo realmente relevância, a não ser um indicativo, uma explicitação de quem está no jogo, mas como prognóstico eleitoral, eu acho que isso não tem relevância hoje. E alguns nomes são testados hoje, essa questão, a sociedade tem uma aversão à política aos políticos. Muitos nomes, de forma absolutamente demagógica, tentam esconder o seu passado, tentam esconder a perspectiva da política. Tem um candidato a presidente que tem 6 ou 7 mandatos, que o filho já é deputado estadual e se apresenta como uma alternativa aos políticos. É um negócio... a campanha vai revelar essas verdades, né? Eu realmente acho que o cenário não está colocado ainda. O PPS, ele apoia o governo Temer, né? Ele faz parte da base de apoio. Isso é uma preocupação para as eleições do ano que vem? Isso pode respingar, levando-se em consideração que Temer é tem
recorde, né, de rejeição e de... Não, sabe, assim, tudo que a gente aparece tendo que explicar tem riscos, né? A questão da comunicação ela é vital para a política. O nosso partido tem a coerência das atitudes do partido, elas são a nossa fortaleza. Nós somos signatários do impeachment da Dilma. Nós trabalhamos muito para que a Dilma deixasse o governo e o PT saísse do governo. Pelos crimes fiscais, pelas pedaladas, pela caótica situação, pela corrupção institucionalizada, que não é invenção do PT, mas foi pesada a mão no governo do PT, por o conjunto da ópera. Não faria nenhum sentido nós não apoiarmos um governo que pretende reformar o que estava sendo feito. O alinhamento com o governo Temer não é ideológico ou conceitual, ele é de coerência, porque nós somos signatários dessa mudança e temos sim que sofrer algum ônus de imagem. Nós somos signatários. Inclusive no pacote, sim, reforma sim, trabalhista, teto sim, de gastos, privatizações. Olha, mas e tudo mais. O teto de gasto, a invenção é da Dilma, só foi aprovado agora, mas é de um governo conservador, porque o Temer era a chapa da Dilma. Quem elegeu o Temer foi o PT, né? A Dilma... Então o PPS é contra o teto de gastos? Totalmente contra. Nós somos contra o teto de gastos, somos a favor da reforma trabalhista com poucas ressalvas. E fomos o partido que mais apresentou emendas na reforma da Previdência. Mas nós entendemos que o país precisa passar por reformas, que o país precisa avançar em autocrítica no seu modelo, assim como os partidos. Isso não significa que a reforma tenha que ser para concentrar mais renda, para manter privilégios. Eu sou um crítico ferrenho do conteúdo da reforma previdenciária. Ela não atinge o âmago da questão, os privilégios estão mantidos, os fossos, os abismos entre as... Você acha que vai sair? Esse governo não tem, acho que, mais força política para aprovar. Mas é ruim isso, porque precisa ser reformado. Mas eu insisto, o PPS apresentou muitas emendas na sua base parlamentar federal, pequena quantitativamente, mas muito briosa, e nós defendemos que saia a reforma, mas não desse conteúdo proposto pelo Temer, que eu acho que é um governo também que já acabou, né? Deputado, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. Eu tenho que encerrar, nós podíamos aqui conversar mais, mas o nosso tempo já eu foi. agradeço muitíssimo, é sempre muito agradável e é um programa ímpar, né, singular, onde a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais da base política, do que a gente faz. Vocês aqui estão de parabéns e contem sempre comigo. Obrigada de novo. Eu conversei com o deputado estadual Antônio Jorge, do PPS. Nós conversamos aqui sobre a reforma política, que acaba de ser aprovada no Congresso e que vai impactar nas eleições do ano que vem. Falamos também de eleições, do cenário, enfim, da inserção do PPS, né, nessas perspectivas eleitorais e na política e no próprio Congresso, na atuação no Congresso. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.